Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje, portanto, capítulo 14. O capítulo 14, ele começa com a morte de João Batista. Ele traz o relato da primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus anda sobre o mar e Jesus em Genezaré. Capítulo com 36 versículos. Hoje eu vou ficar apenas com os versículos de 1 até o de número 13, que fala sobre a morte de João Batista. E o evangelista Mateus, ele narra desta forma: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Então, a primeira narrativa aí fala da morte de João. Impressionante que não está em ordem cronológica aqui. Nesse relato aqui, quando aconteceu isso aqui, João Batista ele já tinha sido morto por Herodes. Mas o evangelista Mateus, no intuito de justificar, porque Herodes tinha ouvido a fama de Jesus e provavelmente Herodes ele queria fazer algo contra Jesus. Então, o evangelista, no intuito de justificar aquilo que Herodes disse, pela fama de Jesus, ele narra a morte de João. E pode ver que ele começa dessa forma: por aquele tempo ouviu o tetrarca, ou seja, ele era governador de uma das 4 partes, por isso chama tetrarca. Ele era o tetrarca da Galileia. E até porque o Herodes o Grande, pai de Herodes aqui, esse aqui é Herodes Antipas, já era do período de Jesus. Herodes o Grande foi o primeiro, ele governou toda a região até por volta do ano 4, morreu no ano 4. Então, Herodes, seu filho, Herodes Antipas, ele governou a região ali da Galileia do ano 4 até o ano 36 ou 39, mais ou menos essa data. E Filipe, o irmão de Herodes, filho também de Herodes o Grande, ele governava a Itureia. Lucas, ele tem mais detalhe a respeito disso.
Está lá logo no início do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Ele fala do tetrarca Herodes, que governou a região da Galileia. Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia. Ele tinha sido enviado de Roma para governar aquela região ali, até no intuito de coibir a prática de motins que, por ocasião, eram levantados pelos judeus. Então, o Pilatos, ele era mais duro, mais rigoroso, ele veio no intuito de coibir os motins. E o Herodes ficou na região da Galileia, estava lá mais ao norte. O Filipe era a região de Tureia, mais próximo também. E quando Herodes, ele ouve falar a respeito da fama de Jesus, ele falou assim: olha, esse Jesus aí, esse é João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Ele, pode ver que ele foi categórico, ele afirmou mesmo. Ele falou, olha, e disse aos que o serviam. Herodes respondeu, ele ouviu a fama e respondeu para aqueles que o serviam, seus servos: olha, este aí é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E devido ao fato dele estar ressuscitado dos mortos, é que se operam essas forças, esses poderes miraculosos. Por que aí o Mateus, no intuito de validar esta narrativa de Herodes, que Herodes afirmou que Jesus era uma reencarnação, era a pessoa de João Batista, vamos dizer assim, mais a pessoa de João Batista ressuscitada, ele vai e justifica essa narrativa de Herodes, ou explica a narrativa de Herodes. Por que Herodes chegou a essa conclusão de que Jesus era o João Batista ressuscitado? Porque o próprio Herodes, o que ele tinha feito? O próprio Herodes tinha prendido João Batista, tinha lançado no cárcere por causa de uma frase que João disse, condenando a atitude de Herodes com relação ao seu irmão Filipe de Tureia. Por quê? Porque Herodes, ele tinha possuído a mulher do seu irmão, tinha tomado a mulher de seu irmão Filipe, que era Herodias. Então, ele, indignado com essa atitude de João, de ter condenado, João Batista, ele era duro na sua pregação, ele não media palavras, poderia ser quem fosse. Esse aqui era o rei, que governava toda a região da Galileia, e ele falou abertamente: olha, rei, não é isso que você está fazendo é errado, você está adulterando, você está de posse de uma mulher que não é tua, é do teu irmão. Você está em adultério, você está errado. Ele condenou abertamente. Que oremos para que o Senhor levante João Batistas nesses últimos dias para condenar o nosso pecado, porque muitas vezes nós pecamos contra Deus e muitas das vezes nós não somos confrontados nos nossos pecados, preferimos passar por cima e não reconhecer que nós somos pecadores. Na verdade, nós somos pecadores e precisamos de João Batistas para que confrontem o nosso pecado. É isso aqui que João fez com Herodes. Confrontou o pecado daquele homem, ele não gostou, lançou ele no cárcere, na prisão, e ele queria matá-lo. O texto aqui é aberto, bem claro, e querendo matá-lo. Herodes queria eliminar, apesar de que considerava ele como profeta, mas o intuito de Herodes era eliminar João Batista, porque João Batista confrontou o seu pecado. As pessoas, elas não gostam que os seus pecados sejam confrontados. Disse um famoso pregador, David Wilkerson, ele disse em uma das suas prédicas que quando a palavra de Deus é pregada, ela produz duas coisas: ela quebranta o coração ou endurece o coração do homem. Se o homem for de salvação, este coração é quebrantado. Mas se este homem não for de salvação, o coração deste homem endurece. E o que aconteceu com Herodes? Não era um homem de salvação, seu coração foi endurecido e ele queria eliminar João Batista, mas ele temia o povo, ele tinha medo do povo. O povo levantaram um motim
devido ao fato dele tentar matar João. Ó, temia o povo porque o tinham como profeta. O povo da época considerava João Batista como profeta de Deus. Mas aí chegou o dia do seu aniversário, ele fez uma festa de aniversário e convidou muitas pessoas, estavam ali no palácio, provavelmente, não sabemos, mas estava ali a mulher que era de Filipe, que agora era sua, e provavelmente a filha aqui de Herodias era sua sobrinha, provavelmente, era sua sobrinha. E esta jovem, ela dançou, eu creio que era uma jovem, e ela dançou na presença dos convidados. E dançou a filha de Herodias. Se fosse filha dele também, o texto seria claro. E dançou a sua filha. Não, dançou a filha de Herodias. Então, tudo indicando aqui que esta menina, essa jovem, ela era filha de Filipe, ou seja, era sua sobrinha, diante de todos. E a dança agradou o sentimento carnal de Herodes. E isso abalou tanto a sua estrutura carnal pecaminosa que ele prometeu até a metade, ou melhor, ele prometeu em juramento que não somente, mas dar o que ela pedisse, está ali, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. E então ela, instigada por sua mãe, com certeza quando o rei deu liberdade para que ela pedisse algo, ela sendo a jovem ainda não sabia o que pedir, é lógico. Ela foi até a sua mãe mais experiente. Mamãe, o que eu vou pedir agora? Dinheiro? Vou pedir muito dinheiro, ele vai me dar. Tudo que eu pedir ele vai me dar. Mas persuadida, aqui instigada é persuadida. A sua mãe a persuadiu. Não sei por quê. Será que ela ficou resistente em pedir a cabeça? Olha aí, ó. Então ela, instigada ou persuadida pela sua mãe, diz: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Não sei, será que a mente do homem é muito fértil? Será que talvez a filha questionou a mãe um pedido tão inusitado? Não sei. Mas o fato é que a mãe teve que persuadir a sua filha para que ela pedisse a cabeça de João em um prato. E ela foi, até o rei e fez o pedido. E quando ela fez o pedido, o rei se entristeceu. Não sei por que ele entristeceu, já que ele queria de fato matar o João Batista. Será que devido aos convidados que ali estavam? Provavelmente, não sabemos. Mas ele entristeceu. Mas por causa do seu juramento que ele tinha feito, e dos que estavam com ele à mesa, não propriamente pelo fato de ele ter falado, mas ele fez um juramento e fez diante de pessoas que estavam ali ao seu redor. E deu uma ordem que trouxessem a cabeça de João num prato. E deu ordens, e os executores, o carrasco provavelmente, foi até o cárcere, executou João Batista e colocou no prato a cabeça de João, trouxe e entregou à jovem, e a jovem levou a sua mãe. Está aqui claro a palavra jovem no versículo 11. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. E o versículo 12 tudo indica que João Batista foi enterrado sem cabeça. Veja bem. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. A cabeça foi entregue a Herodias, mãe da jovem, e os discípulos vieram e levaram o corpo de João Batista. Tudo indicando aqui que o profeta, o precursor de Jesus, partiu para a eternidade sem a cabeça ter sido enterrada junto com seu corpo. Veja bem que a maneira como nós partimos desta vida para a eternidade não é tão importante para o Senhor. O importante é como nós partimos, o nosso estado espiritual, de como nós partimos para a eternidade. Isso faz toda a diferença, até porque esse corpo vai se desfazer no pó. Acabou. Somente no dia da ressurreição é que ele vai ser transformado. Mas até então, isso não faz diferença nenhuma. A diferença única é como estará
o meu estado espiritual no momento da minha partida para a eternidade. E João aqui era um profeta de Deus, era um homem santo, um homem justo, precursor de Cristo. Ele partiu para a eternidade, não importasse se tivesse retalhado todo o seu corpo, o importante é que sua alma tinha entrado na eternidade com Jesus. E o versículo 13 justifica essa narrativa, a partir do versículo 2 até o versículo 12. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por Jesus. Então, quando Jesus ficou sabendo que Herodes tinha ouvido a sua fama e tinha atribuído esses poderes miraculosos a João Batista ressuscitado, não que Jesus temeu Herodes, não é isso, mas não era chegado o momento exato de Jesus padecer, não era o momento dele ainda, ele estava em pleno ministério, mas no momento certo das coisas acontecerem, sim, aí as autoridades romanas colocariam as mãos em Jesus e o executariam na cruz do Calvário. Mas este momento aqui não era um momento oportuno. Jesus estava em pleno exercimento do seu ministério. Por isso que ele, sabendo disso, ele se retirou do seu inimigo. Quem? Herodes. Portanto, no dia em que Pilatos mandou Jesus para Herodes, Herodes se alegrou grandemente. Parece que Herodes queria uma oportunidade de encontrar com Jesus frente a frente. Ele teve essa oportunidade. Só que tudo aquilo que Herodes falou com Jesus, pediu Jesus não atendeu e também não respondeu palavra nenhuma. Por quê? Herodes não merecia resposta alguma, porque no passado Herodes já havia calado um profeta de Deus. E agora ele não merecia mais a atenção de Jesus. Se ele havia calado um profeta, Jesus não deveria dar atenção para ele mais. A sua oportunidade já havia passado. Eu creio dessa forma. A oportunidade de Herodes passou. No dia em que João Batista confrontou o seu pecado, ele endureceu o seu coração e não quis dar ouvidos à voz do Senhor. Agora também Jesus falou, a sua oportunidade já passou, eu não vou dizer nada para você. E Jesus ficou calado diante de Herodes. Pode ver que diante de Pilatos, Jesus teve um diálogo, mas diante de Herodes não. Uma coisa que me chama nesse texto aqui é que um profeta que fala a verdade, ele tem um valor. Ou seja, ele tem um valor incalculável. Porque aquela jovem poderia ter pedido muito dinheiro, muitos tesouros, porque ele abriu um leque muito grande no pedido para esta jovem. Você pode pedir tudo que você quiser. Mas ela instigada pela sua mãe, a mãe falou assim, o maior valor que está em jogo hoje, o maior tesouro hoje que eu estou vendo é a cabeça desse profeta. Então o profeta que fala a verdade, ele tem um valor incalculável diante de Deus e representa uma ameaça ao inimigo. Está, portanto, aí do versículo 1 até o versículo 13, a morte de João Batista. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.